Oi pessoal, meu nome é Marcelo e eu estou aqui continuando a série de lives surpresas que não são programadas pela produção. Parte para deixar a produção maluca correndo atrás de distribuir, editar e dizer para mim que eu estava na posição errada do sol. E parte porque, além das pessoas, dos estudantes, que na realidade são o foco original das lives, e aí para eles, principalmente um mês antes da prova, eu tento focar muito nas coisas que são características e técnicas necessárias para que as pessoas vão bem nas provas. Eu também tenho tido um certo público de pessoas que assistem às lives, que são meus amigos, que são pessoas que estão longe de estar prestando vestibular. Então essas lives surpresas, essas lives sobre assuntos que vão surgindo nas conversas com estudantes, mas que são muito além do âmbito do estudo, acabam sendo interessantes. Bom, assim, a live de hoje é sobre uma ideia sobre frustração. E quem não... Primeiro, assim, o que frustração tem a ver com o processo de seleção no Enem, no vestibular, no concurso público? Cara, tem tudo a ver. Só não entende que tem tudo a ver que nunca participou de uma seleção ou de algum tipo de competição. Então, eu acho que a frustração é parte do processo, é tranquilo. Mas aí eu fiquei pensando por que a frustração era sempre parte do processo. Olha, eu acho que isso tem a ver com o tempo das coisas. E essa live é sobre isso. Sobre o tempo das coisas. O que eu quero dizer com isso? Assim, quando a gente assiste um filme, a gente tem um rapaz que não sabe lutar karatê. Então eu vou pegar o filme Karate Kid original lá, que foi um filme super importante para minha geração de quando eu era adolescente. Então no minuto, Daniel San não sabe nada de karatê. 2 minutos depois dele pintar uma cerca, dele passar uma lixa no chão e dele tirar o casaco de um cabide, ele virou um cara excelente naquilo ali. Então essa ideia de que as recompensas na vida vão vir de uma forma imediata e vão vir de uma forma rápida tem sido a construção de uma indústria no mundo de hoje. O mundo de hoje é um mundo acelerado, onde as recompensas têm que ser rápidas. Quer ver um lugar que a gente enxerga bem isso? A gente enxerga bem isso no videogame, por exemplo. Quando eu comecei a jogar, eu jogo videogame fazem 30 anos. Quando eu comecei a jogar videogame, os jogos que exigiam muito skill, ou seja, muita habilidade. Eu me lembro de ir o tempo de vida médio de uma pessoa jogando um jogo num arcade, aqueles com fila atrás de ti, com fichinha, era tipo 30 segundos, 20 segundos. Era esse o tempo que tu demorava até morrer. Então tu pagava lá R$1, colocava a tua fichinha, e se tu fosse uma pessoa normal, que não tivesse muita habilidade, tu morria em segundos. Aí ficava feliz, porque jogou um pouquinho, ia lá, comprava mais fichinha, pedia dinheiro pra mãe. Se tu pegar, por exemplo, os jogos do Atari, quem não conhece nada disso, aí tem que pesquisar, porque é divertido pesquisar isso. Cara, o que acontece? Eram jogos que tu tinha que dominar aquilo ali. Pra ti ficar bom em enduro, tu tinha que... Depois evoluiu para um outro tipo de jogo, onde ainda era um jogo de skill. Vamos pegar assim Super Mario, o Nintendo, que foi um videogame revolucionário. Pós a queda e quebra do Atari lá, quando tinha tanto jogo e a qualidade caiu muito, e aí a Nintendo criou esse troço que foi um negócio revolucionário. Eu não tinha isso, eu tinha um vizinho que tinha, um colega meu de aula chamado Juliano, e eu tinha os ciúmes de ter poder mexer com aquele videogame. Depois de adulto eu tive a oportunidade, eu tenho alguns desses videogames, eu tenho os modelos antigos comprados assim. O que acontece, pessoal? Se tu pegar um jogo tipo Super Mario, também era um jogo de skill. Tu tinha que aprender a jogar, mas tu já não jogava, não morria em 15 segundos. Tu jogava alguns minutos e morria. E aí tu... E hoje em dia mudou.
Porque hoje em dia, a maioria dos jogos, basta tu ficar jogando, envolvido, que tu vai melhorando. Não interessa se tu é bom ou se tu é ruim, se tu compete ou se tu não compete. Basta tu ficar ali. Por quê? Porque a ideia da mídia social, a ideia dos jogos hoje é envolver tu de uma forma social, onde tu compre coisas, onde tu envolva com outras pessoas. E qual é o problema disso? O problema disso é que essa geração acostumada com esse tipo de sistema vai ter muita dificuldade quando chega na hora, por exemplo, de estudar para um Enem, de estudar para um vestibular, aonde tu vai ser um jogo de skill, de quem é melhor vai melhor, quem se esforça mais, quem enfrenta mais, quem cria habilidades é que vai sair melhor. Não basta tu só ir. E quando tu tem que criar habilidades, tu tem que lidar com frustração. Hoje em dia, os jogos... E foi aí que eu comecei a parar de jogar videogame. Porque eu comecei a ter um sentimento de que a cada 3 minutos eu era recompensado. Eu jogava, passava de fase. E isso nunca foi meu interesse. Não é à toa que eu falo de alta performance e desempenho. Eu gosto de competir. Eu gosto de sentir que eu evoluo. Assim, ó. Vamos pegar a diferença que existe entre tu aprender a tocar violão, por exemplo, e tu jogar um jogo de videogame que não dependa de skill. Tocar violão, tu vai ter que aguentar uma baita frustração durante meses até que tu consiga tocar uma música, e depois mais meses até que tu consiga tocar várias, e alguns anos até a hora que tu desenvolveu uma coisa que todo mundo vai achar lindo, que tu vai achar legal, que vai mudar o teu jeito de ser, que vai te dar autoestima, que vai te dar uma percepção do mundo diferente. Vai poder falar com aquela gatinha, tocar uma serenata, sei lá. Mas pra te chegar nisso, o que vai ter que acontecer antes? Tu vai ter que fazer vários passos e acumular habilidades. E aí eu vou chegar na prova do Enem, mas vou chegar na vida também. Acumular habilidades, lenta e progressivamente. E é frustrante porque o tempo da gente não é o tempo da vida, do mundo. Quando a gente vem, eu, por exemplo, venho aqui e faço uma live. Cara, eu tento pensar o melhor possível, conteúdo bacana, tento achar uma forma de me comunicar com as pessoas, algo que tenha um valor real. E aí, o que eu estou buscando? Cara, estou buscando falar com centenas de milhares de pessoas. Isso, e é o que vai acontecer? Sim. Quando? Não hoje. No tempo das coisas. Hoje vai ter 2 pessoas, 11 pessoas, 20 pessoas. Elas vão falar para mais 5. Vai ter coisa que vai ter um valor agregado real para meia dúzia de pessoas. Aquelas pessoas vão ficar felizes, elas vão multiplicar as coisas, elas vão proteger. Tá entendendo? Mas isso é frustrante. É frustrante por quê? Porque a gente tem uma facilidade de enxergar as coisas como a gente gostaria que elas fossem. E é justo, o ser humano é um ser que tem essa capacidade de sonhar, visualizar com algo. E é por isso que a gente chega em coisas incríveis. A gente faz coisas incríveis. O ato de entrar na universidade, de fazer um bom Enem, passar, é uma coisa incrível. É competir, é enfrentar, é fazer uma burocracia, é se inscrever, é não ter cometido erros que poderiam te eliminar. É tudo isso. E aí te abre uma outra porta, onde tu vai para a universidade, e aí tu estuda na universidade com a ideia de que tu vai achar um trabalho melhor, e as coisas são lentas. E isso gera frustração. E aguentar essa frustração e saber lidar com ela é uma coisa que a gente tem que trabalhar. E por que a gente tem que trabalhar? Porque se a gente não lida bem com a frustração, a gente não mantém o trabalho acontecendo, a gente acaba sabotando as coisas antes de elas frutificarem. É interessante isso, né? A gente tem uma boa ideia, a gente tem uma causa, a gente tem algo que a gente sente que a gente quer fazer. Quero entrar na medicina, por exemplo. Quero entrar na engenharia.
E aí a gente vai lá e começa todo dia quando vai num cursinho, todo dia quando compra um livro, cada live que assiste, cada planta uma semente em direção àquele sonho. Um sonho que está super distante. E aí a gente tem que estar conectado com o destino da gente. E isso é difícil. E é especialmente difícil na sociedade que a gente tem aqui no Brasil, onde empreender coisas, e eu não estou dizendo empreender uma empresa, mas empreender coisas, tentar coisas, não é algo aceito, bem aceito. No Brasil, as pessoas que realmente... A nossa cultura é de achar defeito e problema em tudo que se faz. Tu diz assim, eu vou fazer o cursinho A, e os caras dizem, não sei se cursinho é uma boa, não devo falar curso pré-vestibular, né? Eu vou tentar trabalhar meu desempenho para melhorar o desempenho em prova, não sei se isso é bom. Eu vou chegar mais cedo, quem chega cedo demais, não, então eu vou chegar tarde, não, quem chega tarde. Tu deve estar vivendo isso, porque todo mundo vive isso. Das pessoas que gostam da gente e torcem pela gente, as pessoas que não gostam, todas acham que a grande sacada é apontar o que pode dar de errado. E aí tu soma isso com a tua frustração das coisas não acontecerem no tempo que o teu coração gostaria, porque não vão mesmo. Eu me lembro que eu fiz alguns trabalhos incríveis no colégio, quando a minha mãe tinha tempo de fazer os trabalhos comigo. Ou seja, ela não fazia... Interessante que ela não fazia o trabalho para mim, mas ela me orientava. O problema é que aí um trabalho que faria em meia hora demoravam 10 horas. Porque ela queria as coisas bem em outro padrão de qualidade completamente fora do colégio. E se por um lado aquilo foi uma experiência assim, meio traumática, porque dava briga, porque eu me entediava, eu chorava, ia pro quarto, voltava. Por outro lado, me ensinou uma coisa que eu quero dividir com vocês. Não tem como um trabalho de meia hora ser um trabalho de 10 horas. Não tem como a pessoa, tendo uma aula por semana, ter a mesma quantidade de conteúdo e aprender a mesma coisa que ela aprenderia em 2 aulas por semana. É preciso, pessoal, entender que o tempo não tem substituto para o tempo. A gente precisa investir no estudo que a gente quer fazer. Claro que a ideia de que a gente tem que ter a melhor qualidade possível desse estudo, desse trabalho, que a gente tem que fazer o melhor, cara, isso aí é fundamental. E estudar e descobrir como fazer o melhor também. Mas no final de tudo, o que tu vai encontrar um mês do vestibular? Muito mais um sentimento de frustração de que tu não, de coisa que tu deveria ter feito e não fez, e muito mais corneta, para usar uma expressão antiga, do que apoio. E isso está errado. Isso está errado. Isso está errado pela simples razão de que é contraproducente. Eu quero acabar essa live com uma ideia, então eu não posso esquecer, que é a ideia que originou essa live, que é uma frase que teoricamente seria uma frase do Bill Gates. E eu tenho muito cuidado com isso, porque na internet as pessoas colocam então uma foto de uma pessoa dessas, de um visionário desses, e botam a frase que querem, mas a frase é muito legal. Ela diz assim: as pessoas que te criticam provavelmente estão fazendo menos que tu. Ou diz certamente fazem menos que tu. Ou estão se dedicando menos que tu. Então, quando tu estiver frustrado porque tu não aprendeu toda a biologia em uma semana, porque uma semana não foi suficiente para te fazer 10 listas de exercício, ou 2 provas anteriores, ou se tu foi fazer o desafio do Dr. Enem e tu não conseguiu, porque o negócio se chama desafio, e aí em vez de tu não conseguir e dizer assim, não consegui, preciso de ajuda, tu decidiu te esconder para as coisas, eu vou dizer para ti, quanto antes tu te der por conta de que é importante que tu
valorize e escute todo mundo, mas mantenha o teu foco no teu trabalho, acredita e te mantém conectado com onde tu quer chegar, e tenha no teu coração a ideia clara do seguinte: quem tá te criticando tá muito provavelmente fazendo menos que tu. É isso. E isso tem que ser libertador, porque, cara, a grande responsabilidade a um mês da prova é o trabalho. É seguir batalhando, lutando, focado para conseguir chegar e desempenhar o melhor nessa época de vestibular. Pessoal, foi um grande prazer ter estado aqui. Eu vi que algumas pessoas só entraram agora. Eu quero lembrar que a live fica salva por 24 horas. A gente salva as lives, e para quem se cadastra, manda e-mail e vai lá no Facebook e se cadastra, vai entrando na nossa lista de e-mails e vai recebendo as lives, para poder ter as lives também para assistir quando quer, para passar adiante. Sempre que alguém recebe uma live dessas e passa adiante, nos ajuda um monte. E eu tô aqui e espero poder ajudar de alguma forma no processo de vestibular e de trabalho de vocês. E às vezes eu falo sobre coisas que tem tudo a ver com vestibular e nada a ver com vestibular, porque tem a ver com tudo na vida, pessoal. Eu vou contar um segredo, que o Enem é parte da vida. E os truques de desempenhar no Enem são os truques de desempenhar na vida. Um grande abraço, é sempre um prazer para mim, e eu sempre acabo muito mais animado e feliz depois de falar com vocês. Muito obrigado, pessoal.